como eu saí do inglês básico, bem básico, quase zero, para um inglês fluente em 1 ano. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Meu nome é Camila Fernandes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, se por acaso vocês já me acompanham, tanto aqui no meu canal como na minha página no Instagram, vocês já sabem que eu cheguei aqui nos Estados Unidos com zero, ou básico do inglês, e cheguei ao fluente em 1 ano. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, porque muita gente me pergunta, mas Camila, como foi que você saiu do zero ao básico em 1 ano? Então, o que é que acontece? Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu vim morar na casa de uma família americana, e para cuidar de crianças. Então, no caso, eu tenho inglês super básico e eu tinha a necessidade, não só a necessidade, eu tinha a obrigação de falar inglês, porque eles não falavam português e eu não tinha ninguém que falava português perto de mim para me ajudar. Então, o que acontece? O que me ajudou a aprender esse inglês foi justamente a imersão no inglês. Eu caí de cabeça realmente aqui nos Estados Unidos só para falar inglês 24 horas por dia. E aí era aquela situação, ou eu falava ou não falava. É diferente quando você tem um motivo para aprender inglês e quando você não tem. Quando você não tem um motivo, você vai aprendendo só porque é bom, todo mundo tá falando inglês hoje em dia. Então você vai empurrando com a barriga, quando dá uma preguiça você aprende, no caso, quando dá uma preguiça você para de estudar. Enfim, mas quando você tá aqui, você tem que falar, você não tem uma segunda opção. Então o que aconteceu? Só para vocês entenderem, no caso eu quero compartilhar com vocês como o meu inglês era básico. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não sabia nem falar para as crianças, ei, acorda. Eu anotei no papel tudo que eu tinha que falar diariamente com as crianças. Por exemplo, ei, bom dia, acorda, o que é que vocês querem comer? Vamos se trocar, vamos para a escola. Eu anotei tudo isso em português no papel. Em seguida, eu traduzi para o inglês e eu andava com esse papel, que era uma colinha, no bolso da minha calça, porque o tempo inteiro, se eu tinha alguma dúvida, se eu esquecia, eu pegava já o papelzinho aqui e eu via que a corda era wake up, e aí eu já falava wake up. E aí, aos pouquinhos, eu fui aprendendo inglês justamente pela necessidade. Então, o negócio é o seguinte, assim como a criança aprende a falar, eu aprendi a falar inglês. Como que é isso? E esse, na minha opinião, é um método maravilhoso para você aprender a falar um outro idioma, seja ele inglês, francês, espanhol, seja lá ele qual for. O que acontece? Uma criança, quando ela nasce, ela fica mais ou menos do 0 aos 2 anos somente ouvindo. Ouvindo. Imagine, 2 anos você apenas ouvindo, sem pronunciar nada. Depois de 2 anos, depois de você ouvir bastante, porque foi isso que aconteceu comigo, eu comecei a saber o que falar. E aí, quando eu falava com sotaque, assim como um bebê, por exemplo, porque quando o bebê começa a falar, o bebê começa a falar com o sotaque de bebê. E aí, foi assim que eu comecei a falar, não com sotaque de bebê, mas com o sotaque do Brasil, um sotaque do português, já que o português é a minha primeira língua. E aí, a criança, depois que ela começa a falar com o sotaque de bebê, os pais, as pessoas que estão ao redor dela começam a ajudá-las, a falar, não é assim que se pronuncia, é assado. E aí passa, vamos supor, dos 2 aos 5 anos para poder reduzir esse sotaque. Então, olha só, a gente começa a aprender inglês e a gente começa a se pressionar. E aí a gente começa a enlouquecer e achar que o inglês é uma língua difícil. Mas, na verdade, não é. O que acontece? Um americano passa 2 anos escutando, 3 anos falando com sotaque com alguém diariamente, explicando como que é a pronúncia correta, para daí então conseguir falar um inglês bom e melhorar o vocabulário. Então, eu vejo que quando eu percebi isso, eu percebi que eu não precisava me pressionar em relação a aprender a língua. Então, a imersão era importante, eu já estava aqui, eu já estava em contato com o inglês 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante muito tempo. Então, isso já ajudou muito. E a necessidade. Então, eu não me pressionei tanto se por acaso eu falava com sotaque. Eu falava com sotaque, mas eu estava tentando, eu estava falando. E aos pouquinhos, as pessoas que estavam ao redor de mim, eles estavam sempre me ajudando e eu estava sempre falando para eles, minha gente, se eu tô falando alguma coisa errada, me corrige, por favor, me corrige que eu quero falar da forma certa. Porque às vezes tem o sotaque, que é apenas um sotaque, e às vezes o sotaque muda a palavra e você fala bem errado, que isso aconteceu muito comigo. E aí
fora a imersão, fora eu não me pressionar tanto, eu saber desse processo. Outra coisa que me ajudou foi muito a questão de eu falar o que eu precisava falar. Então eu não comecei a estudar com a gramática, o uso do verbo to be, eu comecei a falar com tudo que eu precisava. Vamos supor, eu acordava, eu via o pessoal na minha casa, o que era que eu precisava falar? Eu falava bom dia, então como é que fala bom dia em inglês? E aí depois eu precisava falar, eu precisava perguntar onde tem água. Então bem esse vocabulário do dia a dia. Então como eu comecei a aprender bem uma conversação, tudo que eu precisava para conversar, conversas básicas. Oi, tudo bom? Meu nome é Camila, prazer em conhecer, o prazer é meu, obrigada, por nada. Então eu comecei bastante a usar isso, que no caso eu aprendi, eu entrava no Google, no tradutor, e apesar da muita gente dizer que o Google Tradutor não presta, nossa, ele ainda é meu melhor amigo, assim, de tempos, me ajuda muito, muito, muito. É claro que não é perfeito, mas é muito, muito, muito bom sim. Então usa isso também se você tá querendo aprender inglês. E aí eu comecei a usar tudo que eu precisava no dia a dia. Então antes eu precisava ei, acorda. Eu não sabia como era acorda. Quando eu aprendi o que era acorda, todo dia ali, ó, ei, acorda, acorda, acorda. E aí se eu tinha algum sotaque, eu ouvia a mãe das crianças falando acorda, e eu já no ouvido, o ouvido fica bem sensível, você começa a identificar o que você está falando certo, o que não está falando errado. E aí eu comecei a tentar uma pronúncia mais correta de todas essas palavras. Então, sem estar me pressionando tanto no dia a dia, eu fui aprendendo com o ouvido, perguntando, pedindo sugestões, pedindo ajuda, pedindo para me corrigissem. Então eu sempre eu dei a liberdade para as pessoas próximas a mim de me corrigirem, de quando eu falasse algo errado, eles me ajudassem. Então eu comecei a falar o inglês com uma linguagem bem básica de crianças. E eu sempre media o meu inglês, vamos supor, com a criança, com a idade de uma criança. Por exemplo, hoje eu falo inglês como uma criança de 2 anos. Eu falo inglês agora como uma criança de 3 anos. Então tudo pelo sotaque, pelo vocabulário. E outra coisa também, filmes infantis, desenhos, tudo me ajudou bastante, porque as crianças sempre assistiam, eu estava sempre por ali por perto, ouvindo e sempre praticando. Então essas foram algumas das formas pelo qual eu aprendi mesmo, que eu saí do inglês do zero para o fluente. E aí em seguida eu fiz cursos de inglês, cursos tipo de 1 mês, de 2 meses de inglês aqui nos Estados Unidos. E isso também me ajudou muito, tudo me acrescentava bastante. Mas realmente o que fez a diferença foi a imersão. Então se por acaso você está querendo aprender uma outra língua, se por acaso você não consegue se mudar para o país que tem essa língua para poder você desenvolver isso, você tenta o máximo deixar o inglês presente dentro da sua casa. Então no seu quarto mesmo, coloca no Google Tradutor, vê qual é a tradução de cama, anota no papel, num post-it e cola na sua cama, para toda vez que você olhar para sua cama, você não pensar em cama, você pensar em como que é cama em inglês, na sua porta, em tudo. Então deixa o inglês presente na sua vida. Assiste vídeos, tenta assistir vídeos também, por exemplo, vídeos infantis, desenhos, séries com vocabulários mais simples. No YouTube hoje a gente consegue encontrar milhões de ótimos professores, tanto professores brasileiros que ensinam inglês, como professores americanos que ensinam inglês. E isso é maravilhoso, a gente precisa realmente tirar proveito disso. Então foi assim que eu aprendi, foi buscando, sem ter vergonha, correndo atrás, pedindo ajuda. E aos pouquinhos eu fui crescendo, fui melhorando e criando oportunidades. Porque quando eu cheguei aqui, se eu tinha uma amiga minha perto de mim que sabia falar inglês, eu não abria minha boca. Se a gente ia para um supermercado, para um restaurante, e essa minha amiga falava inglês, eu sempre pedia ajuda ela, pede isso para mim, pede a conta para mim. Então tudo eu virava para ela, minha cabeça nem pensava. Quando as pessoas falavam comigo em inglês, se eu tava perto de alguém que falava português, eu virava e falava o que foi que eles falaram, não sei o que essa pessoa falou, então me ajuda aí. E aí eu comecei a perceber que se eu ficasse na cola dela o tempo inteiro, eu não ia me desenvolver. Então, às vezes eu ia para a loja de roupa, e aí às vezes eu ia sozinha, e eu começava
sei lá, queria uma blusa rosa, então eu ia até um vendedor, eu pedia ajuda para saber onde tinha blusa rosa, justamente para poder gerar esse diálogo, essa conversação, e assim, bem desinibida, eu fui quebrando as barreiras, não que eu não tivesse vergonha, eu tinha muita vergonha, mas aí eu tentava ficar só para eu romper isso, que eu sabia que só dependia de mim, o meu desenvolvimento no inglês. Então, foi dessa forma que eu aprendi. É claro que se eu fosse falar, eu poderia passar o dia inteiro falando de dicas, do que eu fiz, do que eu não fiz, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar aqui esse como o primeiro vídeo das dicas de como que eu aprendi inglês. Inclusive, muita gente, principalmente no meu Instagram, e amigos próximos a mim, eles falam para eu começar a falar um pouco sobre inglês aqui no meu canal. Inclusive, eu vou começar a vir com uma série de vídeos muito em breve, falando sobre algumas dicas de inglês, sabendo que eu não sou professora, ainda tô no processo, ainda tô aprendendo. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu falo inglês como uma criança de 6, 7 anos, por exemplo. Então, ainda preciso falar o inglês como um adulto. Tô correndo atrás, tô buscando, tô estudando, e assim eu vou chegar lá da mesma forma como eu sei que você consegue chegar também. Então, essas foram as formas que foram tudo que eu usei para poder chegar do zero ao inglês em um ano. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha se inspirado. Eu digo a vocês, eu consegui aprender inglês quando eu já tinha mais de 25 anos. E eu aprendi, então, independente da sua idade, você consegue. Então, se dedica, usa um pouco dessas dicas que eu dei aqui. Se vocês precisarem de ajuda, deixa nos comentários, me segue no Instagram, que a gente pode ter uma conversa, um bate-papo, e eu tô aqui para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos, que eu vou estar trazendo umas dicas aqui de inglês para vocês, ok? Beijo! Tchau!